Paz e graça, queridos, Pastor Wellington, e hoje vamos falar a respeito de falsos profetas, exatamente, falsos profetas que muitos ouvem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e repassar para todos os seus contatos, tá bom, queridos? E eu gostaria já de ler 3 passagens aqui, e a quarta eu vou deixar para o final, que é sobre o profeta Micaías. Bom, 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, ou seja, aireses apoleias em grego, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, essas heresias, queridos, elas serão contrárias àquilo que Cristo e os apóstolos afirmaram nas doutrinas fundamentais, resultando em ruína espiritual em vez de vida. Os falsos mestres negarão inclusive a verdade sobre o soberano Jesus Cristo que os resgatou. Então, eles vão trazer aireses apoleias. E eu gostaria também de ler 1 de Pedro, ou melhor, 1 de João, na realidade, 1 de João, no capítulo 4, versículo 1. 1 de João 4, versículo 1 diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Amém? Teste decisivo. Então, nós temos que atentarmos para ver se os espíritos de fato são de Deus, porque muitos falsos profetas, eles têm saído mundo afora. E Mateus, no capítulo 24, versículo 24, Mateus, capítulo 24, versículo 24, diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, muitos falsos cristos e falsos profetas têm surgido e vão enganar até os eleitos. E tem enganado, muitos falsos profetas têm enganado muitos eleitos. Infelizmente, queridos, muitos que outrora estavam firmes na palavra, hoje são enganados por falsos profetas. Amém? São enganados por falsos profetas. Muito bem. O que esses falsos profetas eles têm em comum? Ora, tem muitos seguidores, você vê que tem milhões de seguidores, muitos deles. Eles têm poder de manipulação, falsos milagres, falsas revelações. Além disso, cometem crimes de charlatanismo e pseudoglossolalia, ou seja, falam em línguas que são línguas que não são vindas de Deus. Amém? E esses falsos profetas, eles têm raízes no neopentecostalismo. E você quer saber mais sobre o neopentecostalismo? Seja o nosso assinante no Facebook, @IBCD Salvador. Vou deixar o link aí embaixo na descrição. Você vai ser assinante por apenas R$ 2,59 e você vai saber o que é o neopentecostalismo e suas heresias. Amém? E ali vai ter vários tira-dúvidas para você ter um argumento e ter uma boa aprendizagem bíblica. Tudo isso patrocinado pelo SET, Centro de Treinamento Teológico, na qual nós temos o curso de Bibliologia, Teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento, Grego Bíblico, Hebraico Bíblico,
tudo feito no conforto da sua casa. Inscrições pelo 11, WhatsApp 11 94391 7373, WhatsApp 11 94391 7373, tá bom, queridos? E também estamos aí com o curso de período interbíblico. Será que Deus, ele falou nos 400 anos que não tivemos profetas, que chama de período interbíblico, que foi desde o último cânon de Malaquias até a época de João Batista? Será que Deus não falava nessa época? Então vamos fazer o curso de período interbíblico em junho. Então, vocês quiserem se inscrever, o WhatsApp é 11 94391 7373, o valor de apenas R$10. Vai estar também na descrição aí o curso Período Interbíblico, e vocês podem estar falando direto pelo WhatsApp 11 94391 7373 e colocar: pastor, queria saber sobre o curso do período interbíblico, e vamos fazer pelo aplicativo Google Meet, tá bom, queridos? Muito bem. Esses falsos profetas, queridos, eles são Bruno Leonardo, que tem milhões de seguidores, Leonardo Salles, também milhões de seguidores, Susana Paula, também milhões de seguidores, Miguel Oliveira, também milhões de seguidores, e Vitória Souza, que também tem milhões de seguidores. O que esses falsos profetas eles têm em comum? Eles não pregam sobre Jesus, eles pregam sobre autoajuda, fazem pregações que afagam o ego. A missionária Susana Paula, ela chegou a dizer que Deus permite que eu me peque. Já pensou, queridos? Olha que heresia. Essa falsa profetisa diz que Deus permite que eu me peque. Eles não pregam sobre o inferno, sobre salvação da alma, eles não pregam sobre adoração a Deus, eles não pregam que Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, eles não pregam sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas eles pregam sobre teologia da prosperidade, teologia do coaching, reteté e caicai. Então, queridos, desses falsos profetas, nós temos que nos afastar, temos que ouvir mensagens que de fato edificam a palavra. E vocês têm que, aqui eu estou como um apologeta, como um defensor da fé. Estou fazendo defesa da fé contra falsos profetas. Se a pessoa ela não prega que Jesus Cristo é o Senhor, se ela não prega que Jesus ele morreu por nós, se ela não prega que Jesus é o único digno de todo louvor, toda honra e toda adoração, se ela não prega sobre a Trindade, se ela não prega sobre a salvação da alma, se ela não prega sobre o inferno, então não ouça esse tipo de pregação. O problema é que o povo tem sido hipnotizado por esses falsos profetas. Ora, enquanto os verdadeiros, aqueles que pregam a palavra de Deus de fato e de verdade, têm poucos seguidores, os falsos profetas têm milhões de seguidores. Por que isso, pastor? Porque as pessoas, elas têm sido hipnotizadas por esses falsos profetas. E eu vou dizer uma coisa: se você continuar hipnotizada por esses falsos profetas, o seu destino não vai ser a salvação, vai ser o inferno, queridos. Vai ser o inferno. Porque esses falsos profetas, eles estão levando você para o inferno. Eles estão te levando para o inferno. E você achando que está te levando para o céu. Está te levando para o inferno. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, estes são os falsos profetas, queridos, que nós temos que tomar cuidado. E assim, ora, a igreja de Cristo é o pronto-socorro espiritual. E tem muitas igrejas aí, falsas igrejas, que têm levado esses falsos profetas para pregar nas suas igrejas, principalmente Vitória Souza, Susana Paula e Miguel Oliveira. Os outros, eles já têm igreja, os outros dois. O Bruno Leonardo tem igreja e também o Leonardo Salles tem a igreja dele. Que são falsas igrejas, falsas batistas, falsas igrejas. Amém? E tem levado essas falsas igrejas, tem levado esses falsos profetas para pregar nas suas igrejas. Infelizmente, queridos, e muitos
E muitas igrejas, elas ficam voltadas para ouvir esses falsos profetas. É triste isso. Isso é triste. Isso é triste, queridos. Ora, a igreja é o pronto-socorro espiritual, é o lugar de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra. A palavra é o remédio, e o remédio muitas das vezes tem que ser amargo para que haja cura. O remédio não é doce. O remédio muitas das vezes tem que ser amargo para que haja cura. A gente não pode ouvir aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente necessita na igreja. Amém? Que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos de um Redentor, que precisamos de Jesus Cristo, que precisamos adorar a Deus, que Ele foi quem nos deu a vida por cada um de nós. E não idolatrar homens. A igreja tem sido palco de idolatria, tem sido palco de disputas. Igreja, sabe, que não tem mais comunhão com os irmãos. Igrejas que vendem pipoca, sabe? Ao invés da pessoa estar pregando a palavra, ela está comendo pipoca. Como a igreja, a herege Igreja Batista Lagoinha, na qual virou um antro de heresia essa Igreja Batista Lagoinha. Infelizmente, são falsas igrejas. Além de muitas igrejas neopentecostais, estão mudando a ortodoxia do evangelho e introduzindo heresias destruidoras. São falsos, por isso que surgem, sabe, falsos profetas como Bruno Leonardo, Miguel Oliveira, Leonardo Salles, Susana Paula, Roberto Ruiz, que incorporou o pai de uma menina lá que estava morto, né? Um herege. Entre outros aí, Susana Paula, entre outros, tem surgido aí por causa de pessoas que vão dar ibope para essas pessoas. Temos que dar ibope apenas a isso aqui, queridos. A palavra de Deus é a única que merece ser lida na igreja. É isso aqui que nós precisamos ler. É isso aqui que precisamos ler. E para terminar, queridos, eu gostaria de ler 1 Reis, capítulo 22, versículo 13, que diz assim, 13 diante, que diz assim: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Sabe por quê? Porque os profetas de Acabe estavam falando coisas boas. Esses falsos profetas só falam coisas boas. O povo em pecado, o povo vivendo a vida errada, mas vocês são filhos de Deus. Vocês serão abençoados. Coloque o seu tudo no altar. Coloque a sua oferta no altar que você vai ser abençoado. Mesmo em pecado, vocês vão ser abençoados. Amém? São falsos profetas, queridos, isso. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, versículo 15, Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu, vai, você triunfará, o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse, olha o que Micaías disse, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu e apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, vá, conseguirá enganá-lo. Ou melhor, então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim.
E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Queridos, esses falsos profetas, na realidade, eles são usados pelo diabo, pelos demônios, espírito de mentira, espírito mentiroso. E as pessoas têm ouvido esses falsos profetas, têm dado ibope, têm sido seguidores. Na realidade, eles vão te levar para o inferno. Eles vão te levar para o inferno, querido. Sabe por quê? Porque você não está dando ouvido à palavra de Deus. Amém? Então, ouça a palavra de Deus. Sabe por que eu estou dando risada, queridos? Porque assim como Micaías, ele foi um profeta irônico que disse assim, vá, porque Deus ele vai te dar vitória. Aí o rei disse assim, eu já não te disse para você falar a verdade, a mesma coisa, por isso que eu ri, por ironia. Por ironia, sabe por quê? Porque muitos desses falsos profetas, tem muitos aí, muitos vão te levar para o inferno. Vão te levar para o inferno, queridos. Afasta-te deles. Os apóstolos já diziam isso. Há muitos anos. Eles falavam isso. Pedro, ele escreveu a carta deles entre 64 a 67 depois de Cristo. Mateus escreveu no ano 50 a 60 depois de Cristo, falando a respeito de Jesus e dos falsos profetas. João escreveu entre 90 a 100 depois de Cristo, entre 89 a 96 depois de Cristo. Então, queridos, olha quantos anos ele falou, os apóstolos falaram, deixaram escrito para nós. E olha o que está acontecendo hoje. Olha o que está acontecendo hoje. Então, cabe a você agora ver, examinar, estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Faça uma leitura, se você ler todo dia, 3 capítulos, você vai ler durante um ano a Bíblia toda. Se você estudar a palavra de Deus, e aí nós temos aí, você pode ser assinante da gente, do @IBCD Salvador pelo Facebook. E aí vocês vão aprender a estudar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, cabe a você sair e se libertar, quebrar as correntes desses falsos profetas. Ser livre desses falsos profetas. Sabe por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que venhamos viver uma vida em santidade. Amém? Que Deus possa te abençoar, queridos. Que Deus possa te honrar. Amém? Deus possa te abençoar. E você abra os teus olhos contra todos os falsos profetas. Vou deixar aí também o telefone WhatsApp do Ministério Batista Casa de Deus. 11 94391 7373. E você quiser falar com esse amigo que vos fala, Pastor Wellington, eu estarei à disposição para orar e para falar com você. Mas abra os teus olhos e se liberte do jugo dos falsos profetas. Tá bom, queridos? Que Deus possa te abençoar mais e mais. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce e maravilhoso Espírito Santo estejam com nós todos, hoje e para todo sempre. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Repassar para todos os seus contatos, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos.